Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o Explicador e hoje vamos realizar a prova final de Matemática do terceiro ciclo 2023, segunda fase. E vamos já rapidamente para a questão número 1. Assinala com X a opção que apresenta um número que pertence a um intervalo aberto de menos π a π. A, menos 4, B, menos π, C, 3 ou D, π. Bom, esta era bastante fácil. De qualquer forma, se tiverem alguma dificuldade com este tipo de questões, é muito simples. Basta fazermos aqui uma pequena reta numérica. Começamos no 0, vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, basta até ao 5, por exemplo. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos fazer a mesma coisa aqui para os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 4, 3, 2, menos 1. E agora vamos ao nosso formulário buscar uma aproximação do π. Isto, em caso de terem alguma branca, tem sempre lá uma aproximação do π, que é aproximadamente 3,14159. Ora, onde é que está este valor na nossa reta numérica? Bom, há de estar um bocadinho acima do 3, para a versão positiva do π. Vou colocar mais ou menos aqui a olho. Não é preciso ter grandes rigores matemáticos, neste caso. E o menos π há de ser um bocadinho antes do menos 3. Portanto, menos 1, menos 2, menos 3, menos 3,14 vai ficar aqui mais ou menos para aqui. Este vai ser o menos π. Portanto, o nosso intervalo aberto de menos π a π vai ser este intervalozinho aqui. Portanto, bola aberta. E bola aberta. E agora vamos fazer aqui. Ok. Temos aqui o nosso intervalo. Agora, que números é que nós temos nas nossas opções? Temos para já, o número menos π e o número π não pertencem ao intervalo, pelo facto de ser aqui bola aberta e aqui também bola aberta. Né? Depois, o menos 4 está automaticamente excluído, está fora do intervalo, e o único que resta é aqui este 3, que é ligeiramente inferior a π, que é 3,14, etc, etc. Portanto, vamos escolher o 3, o que nos conduz para a opção C. Questão número 2. No ano de 2020, as exportações de bens desportivos atingiram 428,4 milhões de euros. Em 2021, o Instituto Nacional de Estatística, INE, estimou que as exportações crescessem aproximadamente 25% face a 2020. Calcula o valor em euros das exportações de bens desportivos em 2021 de acordo com a estimativa. Apresenta o resultado escrito em notação científica. Apresenta todos os cálculos que efetuares. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é trabalhar aqui este 428,4 milhões. Okay? Como é que a gente passa isto para a notação científica? Primeiro aqui, a questão dos milhões. Portanto, milhão é 1 seguido de 6 zeros. Portanto, são 1000 milhares, né? Mas em notação científica isto vai ficar 10 à sexta. Portanto, 6 zeros, 10 à sexta. Mas o que nós queremos é 428,4 milhões, não é? 1 milhão fica 428,4 vezes 10 à sexta, mas 428,4 portanto, vezes 10 à sexta não é notação científica, porque este número aqui tem que estar entre 1 e 10. Então vamos passar o 428,4 também para notação científica, fica 4,284, agora sim, está entre 1 e 10, não é? Vezes 10 elevado a quanto? Bom, então esta vírgula agora moveu duas casas. Então, vezes 10 ao quadrado e ainda vezes o 10 à sexta que já lá estava. Como é que eu faço vezes 10 ao quadrado vezes 10 à sexta? É só somar os expoentes. 4,284 vezes 10 elevado a 2 mais 6 dá 8. E isto vem em euros. Já não são milhões de euros. Já tenho aqui o milhão incluído. Agora é que vamos calcular o acréscimo de 25%. Então agora que temos o seguinte. Criamos... Portanto, isto era em 2020, né? Em 2021, pensa-se que vai ser esta quantidade e ainda 25% desta quantidade. Vamos fazer 4,284 vezes 10 à oitava, mais 25% de 4,284 vezes 10 à oitava. Okay? É que nós passamos isto para uma linguagem um pouco mais matemática, de forma a podermos fazer, de facto, cálculos. 25%. Fazer é 25 sobre 100, também podemos passar logo para 25 sobre 100, ou seja, 0,25. E agora, 25, x% de uma quantidade é só multiplicar essa porcentagem pela quantidade. Fica então 4,284 vezes 10 à oitava, mais 0,25, ou então 25 sobre 100, como quiserem, vezes 4,284 vezes 10 à oitava. Muito bom. Agora já podemos passar diretamente esta conta para a calculadora e obter daqui um resultado final. Ou então, se quisermos ser um pouco mais sofisticados e dizer ao professor que vai corrigir o exame que nós realmente
dominamos a simplificação de expressões numéricas, também podemos fazer o seguinte: tem aqui duas parcelas, esta e esta. E o que é que estas parcelas têm em comum? Têm o 4,284 vezes 10 à oitava em comum. Em particular, este número aqui é a mesma coisa que ter uma vez 4,284 vezes 10 à oitava. Só para simplificar aqui o nosso raciocínio. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar 4,284 vezes 10 à oitava em evidência. 4,284 vezes 10 à oitava. E isto é multiplicar por. Daqui o que é que sobra? Sobra o 1. Este 1 que eu introduzi aqui artificialmente de propósito para perceber melhor como é que isto funciona. Mais, este 1 vai para aqui, né? Este sinal mais vai para aqui. Um mais. E agora daqui, a única coisa que sobra é este 0,25, quando eu coloco isto em evidência, né? 0,25. Mas 1 mais 0,25 é 1,25. Deixa eu fazer na máquina, não é? Fica 4,284 vezes 10 à oitava vezes 1,25. E agora, em vez de introduzir tudo isto na calculadora, introduzo aqui um número, uma expressão muito mais simples. Pronto. Agora, se nós introduzirmos tudo isto na calculadora, a calculadora provavelmente vai devolver-nos um valor em notação normal e depois nós temos ainda que ter o trabalho adicional de passar para a notação científica. Das duas uma, ou nós conhecemos muito bem o funcionamento da calculadora e já temos a calculadora pronta para nos dar um valor em notação científica, que é uma coisa que nem toda a gente sabe exatamente como é que se faz nas respectivas calculadoras. Então vamos fazer o seguinte: só fazer esta conta na calculadora, okay? 4,284 vezes 1,25 e este vezes 10 à oitava, portanto isto é comutativo, portanto isto pode passar aqui para o final, vezes 10 à oitava. Eu vou deixar o vezes 10 à oitava aqui sozinho, vou só fazer esta pequena conta. Bom, se me der um número entre 1 e 10, está fantástico, fica assim. Caso contrário, eu vou fazer aqui só pequenos ajustes. Bom, vamos lá ver então quanto é que isto vai dar. Bom, dá 5,355. 5,355, está entre 1 e 10, está ótimo assim, vezes 10 à oitava. E isto é em euros, e é exatamente isto. Este está concluído. Questão número 3. Assinala com X a opção que apresenta um número que pode ser representado por uma dízima infinita não periódica. Ora bem, o que é como uma dízima infinita não periódica? É um número irracional, ou seja, um número que não pode ser representado como uma fração de dois números inteiros. Ora, acontece que a opção A, 17 sobre 23, e a opção B, 21 sobre 17, são duas frações que correspondem precisamente a dois números inteiros a dividir um pelo outro. Portanto, isto vai dar ou corresponde de facto a um número inteiro, mas de facto não é o caso aqui nem na opção A nem na opção B, ou então é uma dízima finita, ou então é uma dízima infinita, mas é periódica, portanto, um certo e determinado período, mesmo que seja relativamente grande. Portanto, aqui não é necessário recorrer sequer à calculadora para este tipo de questões. Temos então as raízes. E o que é que nós sabemos sobre raízes, em particular raízes de números naturais? Portanto, estas raízes vão ser sempre irracionais, ou seja, dízimas infinitas não periódicas, a não ser que se trate de uma raiz de um número que é um quadrado perfeito. Ora, acontece que a raiz de 121 é um quadrado perfeito. Portanto, 121 é 11 ao quadrado. Portanto, a raiz de 121 é 11 e, portanto, não é uma dízima infinita não periódica. Portanto, a única hipótese, então, será, por exclusão, a raiz de 117. E vamos escolher, então, a opção D. Avançamos, então, para a questão número 4. Um agrupamento de escolas tem 1.350 alunos. Destes alunos, estão inscritos no desporto escolar 615 alunos. Seleciona-se ao acaso um aluno deste agrupamento. Assinala com X a opção que apresenta a probabilidade de esse aluno estar inscrito no desporto escolar. A probabilidade pedida é o número de casos favoráveis a dividir pelo número de casos possíveis. Quantos são os casos favoráveis? Os casos favoráveis é o número de alunos que está inscrito no desporto escolar, que são 615. Os casos possíveis, então, são todos os alunos daquele agrupamento de escolas, que é 1.350. Agora, o que é que nós vamos fazer? Temos que escolher uma das opções. Uma vez que nós não temos que apresentar basicamente cálculo nenhum, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar esta fração na calculadora e obter daqui uma aproximação. Dá 0,4 e agora infinitos 5. E agora, basicamente, o que nós vamos fazer é, vamos pegar em qualquer uma daquelas opções e ver que fração é que corresponde exatamente a esta dízima infinita periódica. Então, assim, temos que, na hipótese A, a fração 1 sobre 615
é aproximadamente 0,0016,260, etc, etc, etc. A linha B, 41 sobre 90 é 0,4 e agora infinitos 5, ok, em princípio vai ser esta, já agora vamos só ver as outras. 49 sobre 90 é 0,5 e infinitos 4, é parecido, mas não é a mesma coisa. E na hipótese D temos 41 sobre 49, que é 0,8367,343, etc, etc, etc. Não tem nada a ver, ok? Portanto, é esta e vamos escolher então a hipótese B. Já agora, só uma nota. Se esta questão não fosse de escolha múltipla, se fosse para apresentar todos os cálculos, aquilo que na realidade teríamos de fazer era pegar aqui no 615 e decompor em fatores primos, pegar no 1350 e decompor em fatores primos, colocar na fração e cortar os fatores comuns. E depois isso iria conduzir-nos à fração 41 sobre 90. Só que dá muito mais trabalho e, uma vez que nós vamos estar a ocupar tempo desnecessário de exame, não vamos fazer isto nesta questão. Questão número 5. O Clube Desportivo Boa Forma tem 145 sócios. Entre outras modalidades, os sócios podem praticar basquetebol e voleibol no clube. Relativamente à totalidade dos sócios deste clube, sabe-se que 50 sócios praticam basquetebol, 85 sócios praticam voleibol, 40 sócios não praticam nenhuma dessas duas modalidades. Seleciona só o caso um dos sócios. Qual é a probabilidade de o sócio selecionado praticar basquetebol e voleibol? Apresenta o valor pedido na forma de fração irredutível. Mostra como chegaste à tua resposta. Este tipo de exercício está mesmo a pedir um diagrama de Venn. Então vamos fazer aqui um pequeno diagrama. Portanto, o nosso universo, o nosso espaço de acontecimentos tem 145, que é o número de sócios do clube. E agora vamos representar aqui aqueles que praticam basquete, vamos chamar o conjunto B, os que praticam voleibol, e o que nos pedem é aqueles que praticam ao mesmo tempo as duas coisas. Portanto, o que nós procuramos na realidade é esta interseção aqui, dos que praticam basquete com os que praticam vôlei. E agora, para o universo daqueles que praticam basquete são 50 elementos, 85 para aqueles que praticam vôlei, e depois vamos colocar 40 aqui fora, portanto, dentro do universo dos sócios, mas que não praticam nenhuma destas duas modalidades. E agora vamos só fazer o seguinte, vamos só somar estas três quantidades e ver exatamente quanto é que isto dá. Vamos fazer 50, vamos somar 40 e depois 85. Ora, 5 e 0, dá 5. 8 e 4, 12. 12 mais 5 dá 17. Isto dá 175. Mas, atenção, portanto, isto dá 175 sócios, mas só existem 145. Eu estive a contar sócios a mais. Quantos a mais? Qual é o excesso? 175 menos 145. Ora, 5 para 5, 0. 4 para 7 vai 3 e 1 para 1, 0. Portanto, contei 30 sócios a mais. Onde é que estão estes 30 sócios? Bom, estes 30 sócios vêm do facto de eu ter contado 30 sócios que praticam basquete e vôlei ao mesmo tempo. Estes 30 pertencem ao mesmo tempo a este conjunto que pratica vôlei e ao mesmo tempo a este conjunto que pratica basquete. Okay? E por isso nós fizemos aqui uma contagem de 30 elementos em duplicado. Contamos duas vezes, uma para aqui para o basquete e outra para o vôlei. Se eu tirar esses 30 elementos, isto tudo já vai somar, portanto, estes 175, se eu tirar 30, vou ficar com estes 145, que é o número total de sócios, e é como realmente é conveniente que dê o cálculo. Agora, então tenho 30 elementos que praticam ao mesmo tempo basquete e vôlei. Então agora eu quero saber qual é a probabilidade. Portanto, a minha probabilidade, neste caso, vai ser o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, e o número de casos favoráveis são os praticantes das duas modalidades, destes 30 elementos, sobre qualquer elemento, qualquer sócio do clube, portanto os 145. E agora pedem-me para apresentar na forma de fração irredutível. Portanto, agora sim, ao contrário de outra situação em que eu tinha uma escolha múltipla e não tinha que apresentar cálculos, agora tenho mesmo que apresentar todos os cálculos. Então vamos lá decompor o 30 em fatores primos. 30 é divisível por 2, dá 15. É divisível por 3, sim, 5 mais 1 dá 6, portanto sim, é divisível por 3, dá 5, e o 5 é primo, só é divisível por si próprio. Vamos fazer a mesma coisa para o 145. 145 não é divisível por 2, mas será por 3, 5 e 1, 6 e 4, 10. Não é divisível por 3.
mas termina em 5, portanto é divisível por 5. Quanto é que dá 145 sobre 5? Mas ali a calculadora, buscar rapidamente, dá 29. Mas 29 é um número primo, só é divisível por si próprio, dá 29, não é? E isto dá 1. O que significa que esta fração fica 2 vezes 3 vezes 5 do 30 sobre 5 vezes 29 do 145. Ok? E isto dá então, este 5 vai cortar com este 5, fica 2 vezes 3, 6, sobre, e daqui sobra o 29, e não há rigorosamente mais nada a fazer. Portanto, é esta a probabilidade pedida. Exercício número 6. Na figura 1 estão representados os triângulos ABC, IHIE e o retângulo ABDF. Fixada uma unidade de medida, sabe-se que o ponto C pertence ao lado BD, o ponto E pertence ao lado DF, o ponto Q pertence ao lado AF e os pontos H e I pertencem ao segmento reta CG. A reta AB é paralela à reta CG. A reta BD é paralela à reta IE. A reta AC é paralela à reta HE. O comprimento do segmento AB é 12 e o comprimento do segmento BC é 16. A área do triângulo HIE é 24. A figura não está desenhada à escala. Calcula o comprimento do segmento BD, apresenta todos os cálculos que efetuados. Então vamos lá, se nós sabemos que o lado AB e o lado HI pertencem a duas retas paralelas, por um lado, por outro lado, o lado BC e o lado IE também pertencem a duas retas paralelas, automaticamente estes dois ângulos aqui em I e em B têm que ter exatamente a mesma amplitude. Em particular, como nós sabemos que este ângulo aqui é um ângulo interno de um retângulo, tem que ser um ângulo reto e, portanto, aqui também tem que ser um ângulo reto. Tem alguma relevância. Agora, uma vez que esta reta aqui passa por A e por C e por H e por E, também, estas duas retas também são paralelas entre si, pelo mesmo motivo, também este ângulo em A tem que ser igual a este ângulo em H. E se este ângulo é igual a este e este é igual a este, então o terceiro ângulo também tem que ser, os terceiros ângulos também têm que ser iguais entre si, portanto aqui em E e em C. Isto faz com que estes dois triângulos não sejam necessariamente iguais, mas pelo menos semelhantes estão de certeza. Então, tendo isso em consideração, o que é que nós vamos fazer? Vamos buscar, e tendo em conhecimento também que aqui temos uma área de 24 unidades, isto é importante, nós vamos estabelecer o seguinte: o nosso objetivo é ir buscar BD, que é BC mais CD. Mas BC já sabemos que é 16. Então só sabemos, temos que ir buscar o CD, que é igual a este comprimento deste triângulo aqui. Nós vamos chamar X, ok? Vai ser 16 mais X e o nosso único objetivo é ir buscar o valor deste X aqui. Okay? E agora, tendo em consideração que estes dois triângulos são retângulos, por exemplo, atenção, isto é uma proposta da minha parte para resolver este problema, mas existem muitas outras formas de pensar, mas que são todas elas equivalentes. Vou fazer o seguinte: vou buscar a proporção entre estes dois lados, porque a proporção entre estes dois lados tem que ser exatamente a mesma, porque estes dois triângulos são semelhantes. Então vou fazer o seguinte: vou dividir aqui por 16 e vou dividir aqui também por 16. Isto vai-me dar 1, e agora aqui vai-me dar quanto? Vai-me dar, passar isto para fração irredutível, fica 12 sobre 16, vou dividir por 2, fica 12 a dividir por 2 dá 6, 16 a dividir por 2 dá 8. Se calhar ainda posso fazer mais uma vez, 16 a dividir por 2 dá 3, e 8 a dividir por 2 dá 4. Então, estes dois lados, BC e AB, estão na proporção de 1 para 3 quartos. Estes dois lados, IE e HI, também têm que estar na mesma proporção. Mas se este lado mede X, necessariamente o lado HI mede 3 quartos de X. Okay? E por que isto é importante? É importante porque agora eu posso estabelecer aqui com esta área que é 24, posso estabelecer que, por exemplo, para determinar a área deste triângulo, este lado, este cateto IE é, por exemplo, a base, e este lado vai ser a altura. Então fica que a área do triângulo HIE será x vezes 3 quartos de x, 2 sobre 2. Portanto, base vezes altura sobre 2. Por um lado. Por outro lado, já vai dar 24, né? E agora tenho aqui uma equação que eu posso resolver de forma relativamente confortável para ir buscar o valor do meu x. Quando eu tiver o meu valor do x, já posso inserir aqui e já posso ir buscar a medida do lado BD. É a única coisa que me falta. Então vamos lá. O que é que eu vou poder fazer? X vezes 3 quartos de x é apenas 3 quartos de x ao quadrado. E este está aqui a dividir por tudo. Eu vou já passar para o outro lado a multiplicar pelo 24. Vai dar 48.
48. Muito bom, agora devagarinho. Este 4 está aqui, isto é a mesma coisa que ter 3x ao quadrado tudo sobre 4, né? Este 4 está a dividir, passa para aqui a multiplicar, fica 3x ao quadrado igual a 48 vezes 4. E agora o 3 está a multiplicar pelo x ao quadrado, passa a dividir. Isto é equivalente. Ou seja, x ao quadrado é igual a 48 vezes 4, tudo a dividir por 3. Vamos introduzir esta quantidade na calculadora e isto vai-nos dar 64. O que significa que x ao quadrado é igual a 64, ou então x é igual a mais ou menos a raiz de 64. Mas o x representa um comprimento e, portanto, não pode ser negativo, não faz sentido no contexto do nosso problema esta possibilidade negativa. Vamos só com x igual a raiz de 64, que nós já sabemos que é 8. Ok? Então, já temos o nosso problema basicamente resolvido. Vamos substituir aqui. Ficamos com 16 mais 8, que é igual a 24. Vamos dizer que isto é de certas e determinadas unidades de comprimento. E pronto, isto está dada a nossa resposta. E já estamos a resolver a questão número 7. Na figura 2 está representada uma circunferência de centro O. Os pontos A, B, C, D e E pertencem à circunferência. Sabe-se que a amplitude do ângulo AOB é 50 graus. O comprimento do segmento CD é igual ao comprimento do segmento CE. A amplitude do arco BC é igual à amplitude do arco CA. A amplitude do ângulo DCE é 70 graus. A figura não está desenhada à escala. Calcula a amplitude em graus do arco BD. Apresenta todos os cálculos que efetuados. Ora bem, então o nosso objetivo é buscar aqui a amplitude deste arco que vai de B até D. E para isso vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui a informação deste ângulo ao centro que é de 50 graus, que corresponde, portanto, este arco aqui que vai de A para B ou de B para A, também mede 50 graus. E dizem-me também, adicionalmente, que o arco AC e o arco BC têm iguais amplitudes. Então, por exemplo, se eu dividir aqui ao meio, de B apenas até C, vai ser metade destes 50 graus e a outra metade vai aqui para o ângulo AC. Portanto, metade de 50 graus vai ser 25 graus. Fantástico. Agora reparem que este arco que vai de C até D, passando por B, é compreendido neste ângulo, que eu vou indicar para já que tem uma amplitude x. Se eu conseguir determinar a amplitude deste ângulo, automaticamente todo este arco há de ser o dobro deste ângulo, porque este ângulo está inscrito na circunferência. Depois, a partir daí, é só tirar 25 graus e obtenho a amplitude do ângulo ou do arco que eu quero. Então, vamos lá ver se nós conseguimos ir buscar aqui este x. Lendo o enunciado com atenção, também nos dizem o seguinte. Esta distância de C até D, portanto este segmento CD, é igual a este segmento CE. O que é que isto quer dizer? A lados iguais opõem-se ângulos iguais. Portanto, o ângulo que está oposto a este lado, que é este x, tem uma certa e determinada amplitude. Mas como este lado tem o mesmo comprimento que este, então o ângulo que está oposto a este lado, que é este ângulo aqui, também tem amplitude x, seja ela qual for, mas é a mesma. E agora vamos fazer um bocadinho de matemática e vamos buscar a amplitude deste ângulo. Porque eu sei que este x mais este x e mais estes 70 daqui formam 180 graus, porque é um triângulo. Então, x mais x dá 2x, mais 70 graus é igual a 180 graus. Passar os 70 para o outro lado, ficamos com 2x igual a 180 graus menos 70 graus, ou seja, 2x é igual a 110 graus. Finalmente, o 2 está a multiplicar, passa por outro lado a dividir, ficamos com x igual a 110 graus sobre 2, e finalmente x é igual a 55 graus. Okay. Este x aqui tem amplitude de 55 graus. Então, quanto é que vale o arco que vai de C, de D, aliás, até C? Vale o dobro. Este é um ângulo inscrito na circunferência. O dobro de 55, vemos aqui, era 110 graus. Portanto, quando dividimos 110 por 2 dava 55. Isto aqui vai dar 110 graus. E agora, estes 110 graus, vou só tirar aqui estes 25 do arco BC e fico com o arco BC. Portanto, BC, a amplitude do arco BC, vai ser 110 graus menos 25 graus e isto vai dar 85 graus. E cá está. Questão número 8. Na figura 3 estão representados em referencial cartesiano parte do gráfico da função f e o triângulo OAB. Sabe-se que
A função f é definida por uma expressão da forma f de x igual a ax ao quadrado com a positivo. O ponto A e o ponto B pertencem ao gráfico da função f e têm a mesma ordenada. O ponto A tem abscissa menos 4. A área do triângulo OAB é 96. Assinala com x a opção que apresenta o valor de A. E a primeira coisa que nós vamos aqui fazer vai ser precisamente jogar com a área deste triângulo OAB. Ora, nós sabemos que a área do triângulo OAB vai ser igual a, como todos os triângulos, base vezes altura sobre 2. E o que é que pode ser, por exemplo, aqui a nossa base? A nossa base pode ser o segmento AB. E qual é o comprimento do segmento AB? Ora, as parábolas são simétricas em relação ao eixo das ordenadas, portanto, o eixo dos y. Portanto, a distância que vai desde o ponto A até ao eixo dos y é a mesma distância que vai do ponto B até ao eixo dos y, pelo facto de serem ambos pontos que estão à mesma altura da parábola, portanto, estão à mesma distância do eixo das ordenadas. Portanto, do A até ao eixo das ordenadas vai 4, ou seja, vai de menos 4 até ao 0, vai 4. E, portanto, do eixo das ordenadas até ao ponto B são mais 4 e isto vai dar 8. Portanto, esta é a nossa base. Agora, a nossa altura vai ser, por exemplo, desde... Portanto, isto é a base. A altura pode ser, por exemplo, desde o ponto O até um ponto que eu vou designar por M, que é o ponto médio daquele segmento AB. Ou seja, tem a mesma altura, a mesma ordenada, mas está em cima do eixo dos Y. E é isto que nós vamos buscar, ou seja, tudo o resto nós já temos. Nós sabemos que esta área é igual a 96, portanto fica então que a base eu vou substituir por 8, a altura eu vou substituir por este OM e vai ficar 8 vezes comprimento de OM sobre 2 é igual a 96 e agora vai só fazer aqui algumas contas. Fica 8, já está a dividir por 2, já posso fazer que é 4, fica só 4 vezes OM igual a 96. E agora este quadro está a multiplicar, passa para aqui a dividir. Temos que OM é igual a 96 sobre 4. Quanto é que é 96 sobre 4? Vai ser 24. Muito bem. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que do O até aquele ponto médio do segmento AB são 24 unidades, o que significa que o ponto A tem coordenadas menos 4, 24 e o ponto B tem coordenadas 4, 24. Okay? Posso trabalhar com qualquer uma delas. Vou trabalhar, por exemplo, com as coordenadas do ponto A e agora vamos substituir na expressão que nós já temos para a nossa função. Dizendo que f de x é igual a x ao quadrado. O f de x é, portanto, é a coordenada y e o x é a coordenada x, como é natural. Eu substituí por menos 4 aqui, por 24 aqui no f de x. Ficamos com 24 é igual a a vezes 4, menos 4, aliás, tudo ao quadrado. Bom, mas de qualquer forma, se colocássemos 4, também ia dar, de qualquer forma, iria dar 16. Fica 24 é igual a a vezes 16. 16 está a multiplicar, passa para o outro lado a dividir. Fica 24 sobre 16 é igual a A. Portanto, vou trocar e vou começar aqui a simplificar. Ora, se dividimos por 2, 24 a dividir por 2 dá 12, 16 a dividir por 2 dá 8. Ainda posso fazer isto mais uma vez. Dividir por 2 dá 6, dividir por 2 dá 4 e ainda mais uma vez. Dividindo por 2 dá 3 e dividindo por 2 dá 2. Ok? Então cá está a minha resposta. O A, para este caso, vale 3 meios. O que corresponde à escolha da opção B. Questão número 9. Na figura 4 está representado o logotipo do Clube Desportivo Boa Forma. Relativamente à figura, sabe-se que ABCD é um retângulo. O comprimento da AB é 7,5 cm e o comprimento de BC é 6 cm. A figura não está desenhada à escala. Calcula o comprimento de AC utilizando o Teorema de Pitágoras. Apresenta o resultado em centímetros arredondado às décimas. Apresenta todos os cálculos que efetuados. Ora, de acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Na nossa figura, o que é a nossa hipotenusa? É o lado AC, porque é o lado que está oposto ao ângulo reto. Ora, AC ao quadrado é igual a um dos catetos, por exemplo, AB ao quadrado mais BC ao quadrado. BC ao quadrado. Ok? E agora vamos calcular simplesmente
AC vai ser raiz de AB ao quadrado, ou seja, 7,5 ao quadrado, mais, e agora BC é 6 ao quadrado. Portanto, já passei o quadrado para aqui por forma de raiz, portanto, só que isto é mais ou menos, mas como se trata de um comprimento, nós desprezamos automaticamente a versão negativa desta raiz, ficamos só com o comprimento da AC, agora podemos colocar tudo isto na nossa calculadora. E cá está, portanto, em centímetros arredondados as décimas, ficamos com AC igual a aproximadamente 9,6 centímetro. E é esta a nossa resposta. Número 10. Considera a igualdade de x menos 4 ao quadrado igual a x ao quadrado mais mx mais n, em que m e n são números reais. Assinala com x a opção que apresenta os valores de m e de n para os quais a igualdade é verdadeira, qualquer que seja x. Então assim, o que nós temos é x menos 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais mx mais n. Ora, este polinômio está escrito na forma reduzida e ordenada. Este polinômio não, este polinômio está fatorizado, está escrito na forma de quadrado e nós vamos desenvolver este quadrado para escrever ambos os polinômios da mesma forma para podermos compará-los. Daqui, isto é o nosso a grande, isto é o nosso b grande, portanto isto é uma expressão do tipo, um caso notável do tipo a menos b tudo ao quadrado, vai ficar a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Portanto, nesse caso fica, substituindo o a por x, x ao quadrado, menos 2ab, 2 vezes 4, 8 vezes x, 8x, mais b ao quadrado, portanto mais 4 ao quadrado, que é mais 16. Isto tem que ser igual a x ao quadrado mais mx mais n. Então agora temos aqui uma igualdade entre dois polinómios. Em particular, são polinómios do mesmo grau, portanto com ambos de grau 2 e ambos completos. Para que estes dois polinómios sejam iguais, basta que cada um dos termos de igual grau sejam iguais. Ora, o x ao quadrado tem que ser igual ao x ao quadrado. Check, check. Okay, x ao quadrado é de facto igual ao x ao quadrado. Agora, o termo de primeiro grau, menos 8x, tem que ser igual a este termo de primeiro grau, que é mx. Ou seja, as partes literais são sempre iguais, basta que os coeficientes sejam iguais. Então este menos 8 tem que ser igual a m. m tem que ser igual a menos 8. E depois o 16 tem que ser igual ao n. Portanto, n tem que ser igual a 16. Agora vamos só buscar nas opções qual é que contém estas informações e é a opção B. E é isto que nós vamos escolher. Questão número 11. A Rita quer comprar uma bicicleta de montanha para praticar desporto ao ar livre. Na figura 5 estão representados uma bicicleta e o triângulo ABC. Sabe-se que o triângulo ABC é retângulo em B. O comprimento do lado BC é 432 mm e o comprimento do lado AB é 565 mm. A figura não está desenhada à escala. Calcula a amplitude do ângulo BAC. Apresenta o resultado em graus arredondadas unidades. Se nos cálculos intermédios procederes a arredondamentos, conserva pelo menos 4 casas decimais. Apresenta todos os cálculos que efetuares. Então já fiz aqui um esquema com as coisas que nós temos e as coisas que nós queremos saber. Temos em milímetros a medida do lado BC, que são 432, e do lado AB, que são 565. E o que nós queremos saber é este ângulo BAC, que eu designei por alfa. Agora, em relação a este ângulo alfa, o que é que são estes lados? Este é o cateto oposto e este é o cateto adjacente. Nós necessitamos de utilizar razões trigonométricas para resolver este problema. Em particular, qual vai ser a razão trigonométrica que nós vamos utilizar? Vai ser uma razão trigonométrica que envolva catetos opostos e adjacentes. E essa razão é a tangente. Tangente de alfa vai ser então a medida do cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. Particularizando, o oposto em relação a este ângulo é 432, 32 sobre 565. Uma vez que nós estamos interessados em saber não propriamente a tangente, mas a amplitude do ângulo, daqui sai automaticamente que a medida deste ângulo é, vamos buscar aquela função tangente elevada a menos 1, que é o arco cuja tangente vale 432 sobre 565. Então assim, só para não ser muito confuso, eu vou primeiro fazer esta conta, não era absolutamente necessário, vou fazer 432 sobre 565 e buscar aqui uma aproximação com pelo menos 4 casas decimais, tal como me indicam no enunciado. E ficamos com alfa é aproximadamente tangente menos 1
de 0,76460. Cá está, portanto, aproximado às unidades, ficamos com um valor para alfa de 37 graus. Questão número 12. No ginásio do Clube Boa Forma existe um dispensador de água que contém um recipiente de forma cilíndrica e copos com a capacidade de 0,2 litros. Num determinado instante, o recipiente encontra-se parcialmente cheio. A figura 6 representa o esquema desse recipiente. Relativamente à figura 6, sabe-se que o recipiente é representado por um cilindro reto em que o diâmetro da base é 2,5 decímetro. A superfície da água é paralela à base do recipiente e está a uma altura de 3 decímetros dessa base. Considera que a espessura do recipiente é desprezável. O esquema não está desenhado à escala. Calcula o número máximo de copos iguais aos disponibilizados no dispensador que é possível encher totalmente com a água que se encontra nesse instante no recipiente. São os cálculos intermédios que o CESA arredondamentos conserva pelo menos 3 casas decimais. Apresenta todos os cálculos que efetuares. Nota, 1 litro igual a 1 decímetro cúbico. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui vai ser ir buscar o volume da água que se encontra no dispensador naquele instante. E isso é dado pelo volume de um cilindro que, de acordo com os dados da figura e do texto, tem um diâmetro de 2,5 decímetro, o que significa que nós gostamos mais de trabalhar com o raio. Portanto, este raio vai ser o diâmetro a dividir por 2, que é 2,5 a dividir por 2, que dá 1,25 decímetro. Este cilindro tem uma altura igual a 3 decímetros. Então, como é que fica o volume deste cilindro de água? Fica a área da base vezes a altura, mas a área da base portanto, é a área de um ciclo, portanto a base é um ciclo, π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Para o π nós vamos utilizar o valor que se encontra no nosso formulário, que é 3,14159, vezes o raio 1,25 ao quadrado e vezes a altura, que é 3. Okay? Vamos colocar isto na máquina e a máquina vai nos dar um valor aproximado, 14,7262, e como todas estas medidas já vinham em decímetro, este volume vem em decímetro cúbico. Decímetro cúbico. Não esqueçam de deixar pelo menos 3 casas decimais, como está indicado no enunciado. Muito bom, então este é o volume da água no dispensador. Okay? Temos aqui este volume de água, que é aproximadamente 14,7262 centímetro cúbico. E agora vamos buscar o volume de cada copo. E o volume, portanto, a capacidade do copo é 0,2 litro, o que corresponde a um volume ocupado de 0,2 decímetro cúbico. E a única coisa que nós temos que fazer agora para saber quantos copos é que nós podemos encher com esta água é saber quantas vezes é que este volume é superior a este. E para fazer isso, para nós compararmos, fazer este tipo de comparações, vamos fazer uma divisão, ou seja, vamos dividir o volume total de água que se encontra no dispensador pelo volume de cada um dos copos. E cá, 14,7262 sobre 0,2, portanto isto é em decímetro cúbico e isto também é em decímetro cúbico. Para o copo dá um valor de 73,631. Muito bem, então o que é que significa este valor? Significa que com este volume de água eu consigo encher 73 copos com este volume e mais 0,631, portanto, ou seja, 73 copos e ainda um pouco mais de metade do outro. Agora, uma vez que nos perguntam, calcula o número máximo de copos iguais aos disponibilizados no dispensador, que é possível encher totalmente com água, então totalmente eu só consigo encher estes 73 copos que aqui estão, e este aqui é um copo que fica parcialmente cheio. Portanto, a resposta é possível encher 73 copos. E já estamos a responder à questão número 13. Na figura 7 estão representados os 3 primeiros termos de uma sequência de figuras constituídas por quadrados geometricamente iguais. Sabe-se que o número total de quadrados do termo de ordem n é n ao quadrado. Cada termo da sequência, com exceção do primeiro, tem mais um quadrado cinzento do que o termo anterior. Existe um termo desta sequência que tem exatamente 552 quadrados brancos. Quantos quadrados cinzentos tem esse termo? Mostra como chegaste à tua resposta. Então, do enunciado já temos aqui a indicação de que o total de quadrados vai ser dado pela expressão n ao quadrado. Será que é possível irmos buscar o número, uma expressão, portanto uma sucessão que nos dê o número de quadrados cinzentos? Ora, se olharmos aqui bem para a figura, temos
1 quadrado para o primeiro termo, 2 quadrados para o segundo termo, 3 quadrados para o terceiro termo e depois dizem-nos que tem mais um quadrado cinzento do que o termo anterior, cada termo. Portanto, estamos à espera do quarto termo ter 4 quadrados cinzentos, o quinto termo tem 5 e por aí adiante. Portanto, isto é a sucessão, portanto, são os números naturais, não é? Portanto, quadrados cinzentos é dado pela expressão apenas n, não é? E, portanto, se ao número total de quadrados eu tirar os quadrados cinzentos que estão em cada uma das figuras, vou ficar com os quadrados brancos. Então, o número de quadrados brancos vai ser dado pelo total menos os quadrados cinzentos. Ou seja, o total é dado por n ao quadrado, ao qual eu vou tirar n para os cinzentos. Fico com o número total de quadrados brancos. Agora dizem-me que existe um termo desta sequência que tem exatamente 552 quadrados brancos. Então, esta expressão tem que nos dar n ao quadrado menos n, tem que dar 552. Bom, como é que nós resolvemos agora isto? Não, isto basicamente é uma equação do segundo grau. Portanto, é n ao quadrado menos n menos 552 igual a 0. E agora o nosso problema passa a ser uma equação quadrática. Ou seja, temos aqui um a que é igual a coeficiente do n ao quadrado, que é 1, o b, coeficiente do n, que é menos 1, e o c é este termo independente, menos 552. Então vamos lá. N, neste caso não é x, é n, vai ficar menos b, portanto menos 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 552. Isto tudo vem a dividir por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Ficamos com n igual a 1, mais ou menos, menos 1 ao quadrado, ainda é, portanto é 1, menos 4 vezes 1, 4, e agora 4 vezes 552 vai dar mais 2208. Atenção que com este menos passa a mais, não é? Isto tudo a dividir por 2 vezes 1, que é 2. Isto fica n igual a 1 mais ou menos raiz de 2209 sobre 2. E esta raiz dá 47. Portanto, ficamos com... A primeira solução daqui fica 1 menos 47 sobre 2. Ou então, a segunda solução é 1 mais 47 sobre 2. Agora é só fazer mais algumas contas. A primeira solução dá 1 menos 47, que é menos 46, dividindo por 2 dá menos 23. Ou então, a segunda solução, 1 mais 47 dá 48, e se dividirmos por 2 dá 24. É claro que este ano é a ordem do termo de uma sucessão. E, como tal, tem que ser um número natural, não faz sentido falar do termo de ordem menos 23. Portanto, esta solução não faz sentido no contexto do nosso problema e vamos então adotar este valor como o valor do n. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o termo da sequência que tem exatamente 552 quadrados brancos é o termo de ordem 24. Termo de ordem 24. Mas o que nos pedem é quantos quadrados cinzentos tem esse termo. Bom, o termo de ordem 24, agora vamos substituir na expressão que dá o número de quadrados cinzentos por 24. É só substituir por 24 porque esta aqui é a expressão que dá o número de quadrados cinzentos. Portanto, fica o número de quadrados cinzentos é exatamente 24. E está dada a nossa resposta. Número 14. Resolvem na equação seguinte. 2 vezes 3 menos x menor que 3x mais 4 tudo sobre 3 apresenta o conjunto de solução na forma de um intervalo de números reais. Apresenta todos os cálculos que efetuados. Então, vou começar por dizer que a forma como eu vou fazer é uma maneira possível de entre várias, que são sempre ligeiramente diferentes, mas acabam por dar basicamente a mesma coisa. A ordem com que nós fazemos as coisas também pode mudar um bocadinho e isso muitas vezes acaba por não afetar o resultado final. A primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte. Tenho aqui uma expressão com parênteses e tenho com denominadores. A primeira coisa que eu vou decidir fazer é tirar daqui este denominador. E para esse efeito, uma vez que todo este segundo membro está a dividir por 3, eu vou, por exemplo, passar este 3 a multiplicar para o outro lado. Então vai ficar 3, portanto, este separado com os sinais de equivalente, não é? Como natural. Ora, 3 vezes 2 vezes 3 menos x menor que, e agora ficamos só com o numerador, 3x mais 4.
3 vezes 2 é 6, é devagarinho, vezes 3 menos x menor que 3x mais 4. É? E agora já posso fazer então esta distributiva e desembaraçar de parênteses. 6 vezes 3, 18, menos 6 vezes menos x, fica menos x, não é? Menos 6x menor que 3x mais 4. Agora, tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro, menos 6x, e este 6x passa para o outro lado, menos 3x, menor que este 4 já cá estava, e agora este 18 passa para o outro lado e troca sinal, menos 18, menos 6, menos 3, menos 9, x, é menor que 4 menos 18. Bom, isto vai dar negativo, e agora ao 18 vou tirar 4, vai ficar 14. Muito bom. Agora, temos aquela situação em que nós temos um sinal de menos a afetar todo o primeiro membro e todo o segundo membro. Eu vou cortar este sinal de menos e este sinal de menos, mas como isto é uma inequação, isto vai obrigar-me a trocar a desigualdade. Estamos com 9x superior a 14. E agora temos este 9 a multiplicar pelo x. Este 9 vai passar para o outro lado a dividir. Ficamos com x é maior que 14 nonos. E pronto, termina aqui a nossa inequação. A única coisa que falta mesmo é apresentar o conjunto de solução. O conjunto de solução vai ser é maior que, portanto, aberto, e agora todos os valores que são maiores do que 14 nonos. Portanto, começa em 14 nonos e vai até mais infinito. Não é pedido, mas se fosse necessário fazer aqui uma representação na reta, ficaria, portanto, 14 nonos está entre 9 nonos e 18 nonos, portanto está algo entre 1 e 2, 0, portanto sem necessidade de grandes rigores, fica algo entre 1 e 2, talvez até um bocadinho mais próximo do 2, 14 nonos, bola aberta e depois daqui para a frente. Portanto, este é o nosso conjunto de solução na reta real, se fosse pedido, que não é. Portanto, esta então aqui é a nossa resposta. Questão número 15. Para cada equação 1, 2 e 3, assinala com x a opção que apresenta o respectivo conjunto de solução. Então vamos começar pela equação 1, x ao quadrado menos 4 igual a 0. X ao quadrado menos 4 é igual a 0. E neste caso, uma vez que a única incógnita que nós temos aqui é o x ao quadrado, nós podemos simplesmente passar o menos 4 para o outro lado, como se fosse uma equação do primeiro grau. E portanto agora, se x ao quadrado é igual a 4, significa que x é igual a mais ou menos raiz de 4, mas raiz de 4 é 2. Portanto fica x igual a menos 2, ou então x igual a mais 2. Simplesmente 2. Ok, temos aqui duas soluções, menos 2 ou 2. Portanto a equação x ao quadrado menos 4 tem aqui esta opção C, equação conjunto de solução menos 2, 2. Agora vamos ver esta x ao quadrado mais 4 igual a 0. X ao quadrado mais 4 é igual a 0. Significa que x ao quadrado é igual a... passar o 4 para o outro lado, muda de sinal, fica menos 4. Ok, temos aqui um problema bastante grave. Quando nós elevamos o número ao quadrado, esse número fica positivo ou, na pior das hipóteses, 0. Nunca vai ficar negativo. Okay? Portanto, isto aqui é impossível e, portanto, o conjunto de solução é o conjunto vazio. Então, nós temos essa opção, mas aqui logo na opção A, conjunto vazio para o conjunto de solução da equação 2. E, finalmente, vamos aqui à equação 3. Fica x mais 4 todo ao quadrado é igual a 0. Ora, x mais 4 ao quadrado é o produto de x mais 4 por x mais 4. Portanto, isto é uma possibilidade para resolver este problema. E agora podemos utilizar, como este produto está a igualar a 0, podemos utilizar a lei do anulamento do produto. Fica que x mais 4 é igual a 0, este x mais 4 daqui, ou então este outro x mais 4 é que é igual a 0. Muito bom. Em qualquer uma das circunstâncias, passamos o 4 para o outro lado e troca de sinal, fica x igual a menos 4, ou então x é igual a menos 4. Portanto, temos aquilo que se designa por uma solução dupla, portanto é uma só solução que é o menos 4, mas aparece duas vezes na resolução da equação. Onde é que nós temos essa opção? Temos aqui menos 4 para a equação 3. E esta está resolvida. Questão número 16. Na figura 8 estão representadas em referencial cartesiano parte do gráfico de uma função afim f e parte do gráfico de uma função de proporcionalidade inversa g. Sabe-se que a função g é definida pela equação g de x igual a 16 sobre x. Os gráficos das funções f e g intersetam-se no ponto A da abscissa 4. O ponto de coordenadas menos 2, 0 pertence ao gráfico da função f. Determina uma expressão algébrica que defina a função f. Apresenta a expressão na forma f de x igual a ax mais b, sendo a e b números reais. Apresenta todos os cálculos que efetuares. A função g de x é então definida por 16 sobre x. E nós sabemos que o ponto A pertence ao gráfico da função g e tem a abscissa 4. Portanto, o
ponto A tem coordenadas 4, G de 4. Então vamos buscar aqui o G de 4. Daqui sai-me que G de 4 vai ser igual a 16 sobre 4, que é exatamente igual a 4. Então o ponto A tem coordenadas 4, 4. E a nossa função f passa por este ponto também, ponto A, e por um outro ponto que eu vou designar por B, cujas coordenadas já são indicadas no enunciado, que é menos 2, 0. Este vai ser 2 pontos que pertencem à função f de x, cujo gráfico eu já sei que é uma reta. E, portanto, agora, com estes 2 pontos, vou então definir a equação da reta. Como? Primeiro, definindo o declive. Portanto, o declive desta reta vai ser ya menos yb sobre xa menos xb, que vai ser 4 menos 0, dividir por 4 menos 2, portanto, 4 menos 0, daqui de baixo 4 menos este que já tem sinal negativo, portanto, atenção, cuidado com os sinais. Diga, 4 menos 0 fica 4, 4 menos 2 é 4 mais 2, que é 6, e isto vai simplificar, dividindo por 2 em cima e em baixo, 2 terços. Muito bom. Então, 2 terços é o nosso declive. Então, a nossa reta tem uma equação provisória, y é igual a 2 terços, que é o nosso declive, vezes x, mais a nossa ordenada na origem, que nós ainda temos que ir determinar. E como é que nós vamos determinar? Vamos substituir este x e este y pelas coordenadas de um ponto que nós sabemos que pertence a esta função. Vamos escolher, neste caso, o ponto A de coordenadas 4, 4, então o B de coordenadas menos 2, 0, acaba por dar exatamente o mesmo valor. Portanto, é mesmo igual. Mas eu vou escolher o ponto de coordenadas menos 2, 0, porque eu fico com a sensação que me facilita melhor mais os cálculos. Ora, menos 2, 0, vou substituir a coordenada x no x e a coordenada y no y. Vai ficar 0 igual a 2 terços vezes menos 2 mais b. E agora, isto é a mesma coisa que menos 2 sobre 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4. 0 igual a menos 4 sobre 3 mais b. E agora vamos passar esta fração toda para o outro lado e trocar de sinal. Isto é menos 4 terços, passa a ficar b igual a 4 terços. Muito bom. Então, com um declive de 2 terços e uma ordenada na origem 4 terços, então a resposta que nós vamos dar, a nossa função f é, portanto vou substituir o y por f de x, né? E agora fica 2 terços de x, mais, e a ordenada na origem acabamos de ver que era 4 terços, mais 4 terços. Número 17. No gráfico da figura 9 está representada a distribuição de tempos letivos semanais por ano letivo no decurso dos programas de desporto escolar de 2013 a 2021. Sabe-se que os anos letivos 2015-16 e 2016-17 têm igual número de tempos letivos semanais A e que A está compreendido entre 21.400 e 22.200. A mediana da distribuição de tempos letivos semanais dos 8 anos letivos é 22.000. Calcula o valor de A, apresenta todos os cálculos que efetuares. Então dizem-nos que a nossa mediana está aqui ao nível do 22.000, o que significa que esta mediana divide a nossa distribuição entre os primeiros 50% e os últimos 50%. O que significa que, como estes 4 estão abaixo e estes 4 estão acima da nossa mediana, significa que a mediana tem que estar algures aqui. E, portanto, visto que estes dois são os elementos centrais, a média aritmética destes dois elementos tem que dar a nossa mediana. E é com isso que nós vamos calcular precisamente o valor do A. Portanto, a média entre A e 22.200 tem que dar estes 22.000 da mediana. Isto é, então o nosso xteu vai ser igual a média entre A e 22.200 sobre 2, mas nós já sabemos que isto vai dar a nossa mediana, que é 22.000. Pronto, a partir daqui é só fazer alguns cálculos. Portanto, aqui, por exemplo, vou passar estes dois a multiplicar para o outro lado, fica A mais 22.200 igual a 2 vezes 22.000. Este aqui faz de cabeça, é 44.000, não é? A mais 22.200 igual a 44.000. E agora este 22.200 que está a somar com o A passa para o outro lado a subtrair. Fica A igual a 4.400 menos 22.200. E agora se calhar vou recorrer à calculadora. E isto vai nos dar
21.800 e cá está, é esta a nossa resposta. E já estamos a responder à questão número 18. Na tabela seguinte estão registados os valores das exportações de alguns bens desportivos em milhares de euros em 2021 em Portugal. Na figura 10, os gráficos A e B representam distribuições das exportações de bens desportivos. Nem o gráfico A nem o gráfico B representam os dados da tabela. Apresenta uma razão que te permita garantir que o gráfico A não representa os dados da tabela e outra razão que te permita garantir que o gráfico B também não representa os dados da tabela. Então vamos começar por analisar o gráfico A. Nós estamos a ver da tabela que a venda, portanto, o valor correspondente à venda de bicicletas é o valor mais alto possível. E no gráfico A nós temos também proporcionalmente a maior fatia reservada para as bicicletas. Depois, em segundo lugar, vem barcos e equipamentos de desportos aquáticos e, portanto, a segunda maior fatia do gráfico A está precisamente reservada para este item. Mas depois nós vemos aqui uma pequena inconsistência, que é o vestuário de desporto tem a terceira maior fatia, mas na tabela vem indicado como sendo a última. Portanto, a fatia mais pequena devia estar para o vestuário do desporto e a terceira para o calçado de desporto. Mas aqui no gráfico A isso está trocado e, portanto, nós vamos apontar essa situação como uma possível justificação para o facto do gráfico A não corresponder aos valores da tabela. Agora, se formos olhar para o gráfico B, vamos verificar que as bicicletas que são o maior valor da tabela também correspondem ao maior valor do gráfico, da coluna. Depois vem em segundo lugar barcos e equipamentos de esportes aquáticos, tanto na tabela como no gráfico, e depois bastante abaixo destes dois valores vêm também os terceiro e quarto, muito próximos um do outro, calçado de desporto e o vestuário de desporto. Portanto, aparentemente não há aqui qualquer tipo de inconsistência em relação às proporções. Agora, se repararmos com atenção, no gráfico B temos uma coisa que nós não tínhamos no gráfico A, que é valores. A possibilidade será que estes valores que são indicados no gráfico B podem não estar de facto de acordo com os reais valores se nós formos fazer os cálculos a partir dos elementos que nós temos na tabela. E uma possibilidade seria, por exemplo, para o maior valor, ou podemos talvez escolher outros qualquer, mas vamos escolher o maior valor, as bicicletas, vamos verificar se corresponde realmente a esta percentagem ligeiramente abaixo dos 50% ou se é algo, em termos de percentagem, que não tem rigorosamente nada a ver. Então vamos rapidamente fazer aqui alguns cálculos. Eu vou calcular o total de exportações a partir aqui desta tabela, vou somar 84.602 com 308.051, depois 35.596 e finalmente 34.341. E não vamos fazer isto à mão, vamos fazer na máquina e dá 462.590 euros, portanto o total do valor das exportações. Percentualmente, como é que nós iríamos calcular este valor do valor de exportações das bicicletas? Portanto, para as bicicletas ficaria 308.051 a dividir pelo total, portanto a proporção de quanto é que vale para as bicicletas em relação ao total, 462.590, e depois isto vai dar um valor entre 0 e 1, e depois vamos só multiplicar por 100 para ficar em percentagem e dá-nos um valor próximo de 66,6%. Ok, então vamos regressar ao gráfico B. O que é que nós tínhamos lá? As bicicletas correspondem a um valor ligeiramente inferior a 50%, no entanto, os nossos cálculos revelam que é até superior a 60%. Então, assim, uma possibilidade para justificarmos que o gráfico B não está correto é indicarmos precisamente o valor de exportações das bicicletas que não está correto. Não é ligeiramente abaixo de 50%, é ligeiramente acima de 60%. E pronto, chegamos então assim ao fim da resolução deste exame. Espero que vos tenha sido útil. Como de costume, se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários, assim que puder eu respondo. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.